TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, e começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Mariana Braga e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é quinta-feira, 13 de agosto, e você vai ver a seguir. Relatório da Defensoria Pública aponta 18 falhas no elevador do Hospital Municipal Nelson de Saerp em 3 meses. MPF recomenda que a Lovias melhore gestão do tráfego durante obras na Serra de Petrópolis. Região Serrana é a segunda do estado com maior taxa de infrações de trânsito. Homem é preso por adulteração de placa de motocicleta em Petrópolis. Ferro velho irregular é interditado em Teresópolis. Polícia Militar prende 2 homens, apreende arma e registra a tentativa de homicídio em Levi Gasparian e 3 Rios. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Uma fiscalização da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro apontou 18 falhas em apenas 3 meses entre o período de 24 de abril e 13 de junho, no único elevador do Hospital Municipal Nelson de Saerp, em Petrópolis. O órgão destacou também outras irregularidades que, segundo as constatações, comprometem diretamente a segurança da assistência médica e a vida dos pacientes. A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro pontuou a falta de infraestrutura do Hospital Municipal Nelson de Saerp, que dispõe de apenas um elevador e, caso ele apresente falhas, o acesso para os pavimentos superiores fica comprometido. O hospital possui 37 leitos de internação dispostos no segundo pavimento, distribuídos em 10 leitos de centro de terapia intensiva, 24 leitos de enfermarias clínicas e 3 leitos de unidade intermediária. No período de 24 de abril a 13 de junho desse ano, ocorreram nada menos do que 18 falhas mecânicas no único elevador que funciona no hospital. Com isso, há um verdadeiro enclausuramento dos pacientes que estão no segundo andar, onde funcionam os 37 leitos do hospital, 10 deles CTIs. A fiscalização ressaltou que o mesmo elevador é utilizado para transportar pacientes, profissionais, refeições, enxoval, rouparia, lixo hospitalar e cadáveres, abrindo possibilidades para contaminações cruzadas, já que não há outro meio de locomoção. Pacientes que estão internados não podem realizar exames, nem ter alta, e ficam presos no segundo andar do hospital. Ao mesmo tempo, quem está embaixo, no primeiro andar, não consegue acessar para ser internado. Foi constatado ainda que no segundo pavimento, onde ficam os leitos de internação, há apenas um extintor de incêndio para atender todo o corredor. Outro ponto é que o hospital não possui um diretor técnico cadastrado no Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, devido ao desligamento da médica que ocupava a função. A falta de responsável técnico viola regulamentações do Conselho Federal de Medicina e a legislação federal sobre estabelecimentos de saúde. Além disso, a unidade sofre com outras irregularidades, como a inexistência de certificado de aprovação do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Nesse cenário, a Defensoria Pública enfatizou que a discussão não é apenas sobre o conserto de um elevador. A Defensoria Pública entrou com a ação civil pública para que o município pare de dar soluções paliativas e resolva o problema estrutural que existe nesse hospital. Nossa equipe questionou a Prefeitura de Petrópolis, que não se posicionou até o fechamento desta edição. E o Ministério Público Federal recomendou que a concessionária Elovias adote medidas imediatas para reduzir os congestionamentos e melhorar a comunicação com os usuários durante as obras na Serra de Petrópolis.
O órgão cobra operação especial nos períodos de maior movimento, informações em tempo real sobre as condições da rodovia e reforço na sinalização de obras e intervenções na rodovia. O Ministério Público Federal vem acompanhando a execução dos trabalhos iniciais da nova concessão da BR-040, especialmente na Serra de Petrópolis. Com isso, o MPF recomendou que a concessionária responsável pela pista, a Elovias, adote medidas imediatas para reduzir os congestionamentos de veículos durante as intervenções nos trechos. De acordo com o Ministério Público, as medidas estão previstas no Programa de Exploração da Rodovia e a execução das obras deve ser acompanhada de ações capazes de reduzir os impactos sobre os usuários da serra. O MPF informou que a recomendação assegura que a concessionária cumpra todas as obrigações contratuais relacionadas à operação de tráfego de veículos. Outro problema apontado pelo órgão é a ausência de informações em tempo real para os usuários. O MPF recomenda que a Elovias adote uma operação especial na Serra de Petrópolis durante os fins de semana, férias e feriados. Além disso, a recomendação também pede que as equipes extras sejam disponibilizadas, que as obras tenham sinalização adequada e que seja assegurado um funcionamento sem interrupção dos canais de atendimento, assim como a instalação de painéis eletrônicos de mensagens variáveis em locais estratégicos antes dos congestionamentos. De acordo com a Elovias, aos domingos, o fluxo é melhor entre meio-dia e 1h da tarde e entre 11 horas da noite e meia-noite. Além disso, o tráfego fica um pouco mais pesado entre 2 e 3 da tarde e por volta das 10 da noite. O trânsito se torna pior entre 4 da tarde e 9 horas da noite e, como consequência, a viagem fica mais lenta. Por isso, o ideal é que o usuário planeje a volta para casa e evite esse período de pico. A Elovias tem o prazo de 15 dias para informar quanto ao acatamento da recomendação encaminhada pelo MPF. Em nota, a concessionária informou que vem reforçando a comunicação sobre as obras na rodovia. E agora, ainda falando sobre trânsito, conforme os dados do Anuário Estatístico do Detran-RJ de 2026, a região serrana do estado do Rio de Janeiro, composta por 13 municípios, ocupa o segundo lugar no ranking estadual de infrações de trânsito, com um índice de 444 casos a cada 1.000 habitantes, ficando atrás da região Costa Verde, com 923.000, e superando significativamente a média do estado, que se mantém em 362 infrações por 1.000 habitantes. Segundo os dados do Anuário Estatístico do Detran-RJ de 2026, Teresópolis é o município serrano com mais infrações, com 114.938 autos de trânsito registrados em 2025, com atuação expressiva da Polícia Rodoviária Federal no trecho da BR-116. Petrópolis ocupa o segundo lugar na região, somando 91.592 infrações acumuladas, enquanto Nova Friburgo contabiliza 69.867 autuações no mesmo intervalo. Petrópolis registrou 41.791 multas por transitar em velocidade 20% acima da máxima permitida no ano de 2025. A infração aparece como a mais recorrente entre as autuações mais comuns no município, representando 45,6% do total. Apesar dos números, alguns petropolitanos relataram que tentam manter a velocidade dentro do permitido para evitar acidentes. Dirijo sempre de acordo com a via. A prevenção é a melhor coisa, né? Na região serrana, os números chamam a atenção. Nesse cenário, Nova Friburgo acumula 534 vítimas em decorrência do trânsito, sendo 503 feridos e 31 vítimas fatais em 372 acidentes. Já Petrópolis contabilizou 290 sinistros de trânsito, que resultaram em 325 feridos e 40 vítimas fatais. Em seguida, vem Teresópolis somando 337 vítimas, entre 308 feridos e 29 mortes, em 276 acidentes, com maiores concentrações na rodovia BR-116. Para os motoristas petropolitanos, o cuidado e a atenção no trânsito devem ser prioridade. Atenção no trânsito e seguir as normas. A moto, às vezes, um perto de um lado, outro do outro. Aí, quando você vem dois, um da esquerda e um da direita, fica meio complicado isso aí, tem que ter muita atenção. Bastante atenção, porque se não tiver atenção,
Não consegue. E hoje a maioria, principalmente motoqueiro que não tem carteira, fica fazendo, né, o zigue-zague, e você tem que prestar atenção. Você que tem a sua carteira, tem o seu carro normalizado, você tem que prestar atenção sobre isso. Exatamente, gente. E agora falando sobre ocorrências policiais. Um homem de 20 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar por adulteração de sinal identificador de veículo em Petrópolis. O caso aconteceu no bairro Castelânia durante a abordagem a uma motocicleta. Segundo a polícia, o suspeito teria usado fita isolante para alterar os caracteres da placa e evitar multas de trânsito. Olha só. Policiais militares da motopatrulha do 26º Batalhão prenderam um homem de 20 anos no fim da tarde desta quarta-feira durante um patrulhamento na rua Professor Cardoso Fontes, no bairro Castelânia, em Petrópolis. Os agentes abordaram uma motocicleta de cor prata e identificaram uma alteração na placa do veículo. De acordo com a polícia, o condutor teria usado fita isolante preta para modificar os caracteres de identificação. Durante a abordagem, o homem ainda tentou fugir, mas foi alcançado e detido pelos policiais. Na consulta feita pela equipe, também foi constatado que o condutor não possuía a Carteira Nacional de Habilitação. Segundo o relato do próprio abordado aos policiais, a alteração na placa teria sido feita com o objetivo de evitar multas de trânsito. Por essa razão, o homem foi encaminhado para a 105ª Delegacia, onde foi preso em flagrante pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, previsto no artigo 311 do Código Penal. A motocicleta também foi apreendida e permaneceu na delegacia para a realização de perícia. E agora, mudando de cidade, agentes da Operação Desmonte interditaram na terça-feira, dia 11, um ferro velho e uma loja de autopeças clandestinos em Teresópolis. Ao lado dos estabelecimentos irregulares, foram encontradas peças em veículos com registro de roubo. A Operação Desmanche, coordenada pelo Detran, aconteceu nesta terça-feira no bairro Colônia Alpina, em Teresópolis. A fiscalização ocorreu após uma denúncia anônima. O ferro velho e a loja de autopeças, segundo o Detran, não tinham cadastro no órgão e as peças comercializadas não contavam com etiquetas obrigatórias de rastreabilidade. Na ação, foram encontrados o capô de um Fiat Palio roubado em Teresópolis no ano de 2021 e o motor de um Ford Fusion roubado em Duque de Caxias em 2025. Técnicos do Instituto Estadual do Ambiente também identificaram um risco de contaminação de solo. O proprietário do local foi conduzido para a delegacia de Teresópolis para prestar depoimento sob suspeita de receptação. Ele terá um prazo de 30 dias para apresentar as notas fiscais que comprovem a origem legal de todo o estoque restante. Caso contrário, todo o material será apreendido. A ação também contou com o apoio de equipes do Corpo de Bombeiros e de agentes da Polícia Civil. E agora, para finalizar esse assunto, a Polícia Militar registrou três ocorrências envolvendo crimes violentos entre a tarde e a noite desta terça-feira em Três Rios e Comendador Levi Gasparian. As ações resultaram em 2 prisões, na apreensão de uma arma de fogo e no encaminhamento de um adolescente à justiça. O repórter Jonathan Joras tem mais informações. Na tarde de terça-feira, um homem de 21 anos foi preso pelo crime de roubo no bairro Vila Isabel. Na ação realizada pelas polícias civil e militar, um revólver e 6 munições foram encontradas. Outro homem de 26 anos também foi preso. Ainda na terça-feira, em Comendador Levi Gasparian, policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão no bairro Grotão e localizaram um adolescente de 17 anos. Contra ele, havia uma ordem judicial relacionada a um processo que investiga o ato infracional análogo ao crime de homicídio. Também em Levi Gasparian, o homem de 19 anos foi baleado na perna durante a tentativa de homicídio no conjunto habitacional Luiz Bento Argon Filho. Segundo o relato da vítima, 2 homens em uma motocicleta efetuaram disparos contra ele e fugiram. O jovem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, encaminhado para o Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição em Três Rios, sem risco de morte. A Polícia Militar realizou buscas na região, mas os suspeitos não foram encontrados. Todas as ocorrências foram registradas na 108ª Delegacia de Polícia em Três Rios. Eu sou Jonathan Joras para a TV Correio da Manhã. Muito obrigada, Jonathan, por suas informações, viu?
Vamos agora para um rápido intervalo e você vai ver no próximo bloco. Serratec promove Tech Summit a partir de quinta-feira em Petrópolis. Pré-selecionados na segunda chamada do ProUni devem comprovar informações até sexta-feira. Tribunal Superior Eleitoral recebe lista de gestores públicos com contas julgadas irregulares. Desenrola Adimplentes começa a operar com crédito de até R$15 mil. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Sem você, o jornal não funciona. Você viu um problema no seu bairro? Uma rua em condições de abandono, um acidente ou até um vazamento de água? Filme, fotografe ou escreva. A sua denúncia pode virar reportagem na TV. E quando você denuncia, a gente vai até você. Estamos aqui para cobrar respostas das autoridades. Porque cada voz conta e faz diferença. Queremos mostrar o que afeta o seu dia a dia. Nos ajude a mostrar a realidade de onde você vive. Denuncie pelo WhatsApp DDD 24 99248 3167. TV Correio da Manhã. Jornalismo por você e com você. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. O seu jeito de beber te afastou das pessoas que você ama? Sabemos que sim. É possível encontrar uma nova maneira de viver com qualidade. Alcoólicos Anônimos pode ajudar. Estamos de volta. E o Serratec vai promover de hoje, quinta-feira, até sábado, o Tech Summit Petrópolis 2026, que é um dos principais eventos de tecnologia e inovação da região. Esta vai ser a 5ª edição e vai ser realizada no Centro de Cultura Sesc Quitandinha, na Cidade Imperial. O tema deste ano é ecossistemas abertos, inteligentes e colaborativos. Com inscrições gratuitas e limitadas, o evento vai reunir especialistas, empresas, startups, estudantes, instituições de ensino e pesquisa e entusiastas da inovação para discutir o papel da tecnologia no desenvolvimento regional. Nos dias 13, 14 e 15 de agosto, o Tech Summit será realizado no Centro Cultural Sesc Quitandinha, em Petrópolis. Ele é o maior evento de tecnologia da região serrana. O objetivo dele é unir e juntar todos os interessados em tecnologia. Então, a gente tem a participação das universidades, a participação das empresas, a participação dos centros de pesquisa. Ecossistemas abertos, inteligentes e colaborativos. Este é o tema da 5ª edição do Tech Summit. Ao longo de 3 dias, a programação contará com palestras, debates, painéis e experiências imersivas sobre temas como inteligência artificial, negócios, sustentabilidade e os impactos das novas tecnologias na sociedade e no meio ambiente.
O Tech Summit 2026 também contará com uma área de exposição reunindo empresas de tecnologia que integram o arranjo produtivo do Serratec, instituições de ensino e pesquisa e organizações ligadas ao ecossistema de inovação da região. Uma das novidades desta edição será a criação de uma área exclusiva para a exposição de startups da região serrana, ampliando o espaço para que novos negócios apresentem seus produtos, serviços e soluções ao público e estabeleçam conexões com empresas, investidores e potenciais parceiros. De acordo com o presidente do Serratec, Alexandre Macedo, o evento vai promover a rodada de negócios na parte de trás do palco do teatro mecanizado. Essas startups vão poder fazer pitches e apresentarem suas soluções e seus produtos para essas empresas maiores conhecerem e, eventualmente, comprarem essas soluções das startups. Então, a gente vai estar conectando as startups com as empresas maiores que também compram tecnologia, compram soluções. Para Alexandre Macedo, o networking é fundamental nessas relações. Segundo ele, o Tech Summit é uma grande oportunidade para as startups. Então, esse matchmaking vai estar acontecendo ali com apoio do Sebrae, né, durante todo o evento. As inscrições são gratuitas e limitadas. A programação completa e as informações sobre a participação estão disponíveis no site oficial do evento. O Centro Cultural Sesc Quitandinha está localizado na Avenida Joaquim Rola. E agora falando sobre educação. Os estudantes pré-selecionados na segunda chamada do ProUni, referente ao segundo semestre de 2026, têm até amanhã, sexta-feira, para comprovar as informações declaradas na inscrição. A documentação deve ser apresentada diretamente à instituição de ensino para a qual o candidato foi pré-selecionado. O prazo para a comprovação das informações da segunda chamada do programa Universidade para Todos termina nesta sexta-feira, dia 14 de agosto. Os estudantes podem entregar a documentação presencialmente na instituição privada de ensino superior ou encaminhar os documentos de forma virtual, conforme a orientação da própria instituição. A lista dos pré-selecionados na segunda chamada está disponível no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, na área destinada ao ProUni. A documentação necessária para comprovar as informações declaradas na inscrição está descrita no edital do processo seletivo. Vale lembrar que o ProUni oferece bolsas de estudo integrais, que cobrem 100% do valor da mensalidade, e bolsas parciais, que cobrem 50%. Os benefícios são destinados a cursos de graduação e cursos sequenciais de formação específica em instituições privadas de ensino superior. Neste segundo semestre, o programa oferece pouco mais de 470 mil bolsas de estudo entre integrais e parciais. As oportunidades estão distribuídas em 380 cursos de graduação de 879 instituições privadas de ensino superior. Os candidatos que não foram pré-selecionados em nenhuma das duas chamadas do ProUni do segundo semestre ainda terão uma nova oportunidade por meio da lista de espera. Para participar dessa etapa, será necessário manifestar interesse nos dias 26 e 27 de agosto. O resultado será divulgado no dia 1º de setembro. Já os candidatos pré-selecionados nesta etapa terão de 1º de setembro a 14 do mesmo mês para comprovar as informações declaradas na inscrição. O ProUni tem como público-alvo estudantes brasileiros que ainda não possuem diploma de curso superior. Os processos seletivos são realizados 2 vezes por ano para ingresso no primeiro e no segundo semestre letivo. A classificação dos candidatos considera as notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. E o Tribunal Superior Eleitoral recebeu a lista de gestores públicos com contas julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas da União nos últimos 8 anos. A relação, que também pode ser acessada pela internet, foi entregue para o presidente da Corte Eleitoral, o ministro Cássio Nunes Marques, e pelo presidente do órgão de controle, o ministro Vital do Rego. Em 2026, a lista de gestores públicos com contas julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas da União nos últimos 8 anos reúne mais de 6 mil responsáveis, um volume 3% menor que o registrado em 2024, ano de eleições municipais. A maior parte dos apontamentos refere-se a ex-prefeitos e ex-vereadores de pequenas cidades, sendo que cerca de 3.800 casos estão concentrados nas regiões Nordeste e Sudeste. É o esforço conjunto do Tribunal de Contas, ao analisar as contas de uma forma cada vez a miúde,
e do Tribunal Superior Eleitoral. Do total, 266 enquadraram-se como pessoas expostas publicamente, incluindo 135 vereadores, 114 prefeitos, 6 deputados estaduais, 2 deputados federais e um senador, incluindo suplência. A relação consolida os julgamentos definitivos, ou seja, quando não cabe mais recursos no TCU realizados desde 2018. A ferramenta serve como um dos principais insumos para que a Justiça Eleitoral analise os pedidos de registro de candidatura, avaliando o preenchimento dos requisitos de elegibilidade dos postulantes a cargos eletivos. O recebimento da lista não implica a inelegibilidade automática dos nomes citados. Cabe estritamente à Justiça Eleitoral analisar cada caso individualmente e julgar se as irregularidades apontadas são capazes de barrar uma eventual candidatura eleitoral. O presidente do TCU, ministro Vital do Rego, defendeu que a união das instituições é um dos principais pilares de sustentação da confiança que o cidadão tem no sistema representativo. Este ato transcende a formalidade de uma entrega de documentos, pois representa a materialização da harmonia institucional entre o TCU, a Justiça Eleitoral e o Ministério Público Eleitoral. Como a situação jurídica de um gestor pode se alterar por meio de recursos no próprio Tribunal de Contas ou por liminares na Justiça Comum, o banco de dados disponibilizado pelo TCU vai ser atualizado diariamente até o dia 18 de dezembro, data limite para a diplomação dos eleitos nas eleições gerais de 2026. E começou a operar no início dessa semana o Desenrola Adimplente, uma nova modalidade do programa Desenrola voltada para trabalhadores informais que mantêm as contas em dia. A linha de crédito permite substituir empréstimos mais caros por operações com juros de até 1,99% ao mês e valores de até R$15 mil. A nova modalidade começou a funcionar após ajustes nas regras para ampliar a participação das instituições financeiras. O objetivo é permitir que trabalhadores informais que estão adimplentes tenham acesso a crédito mais barato e possam substituir dívidas contratadas anteriormente com juros mais altos. O Desenrola Adimplentes é uma das 3 frentes criadas pelo governo federal para ampliar o acesso ao crédito. Além dos trabalhadores informais, o pacote também inclui uma linha voltada para estudantes e ex-estudantes adimplentes do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, e medidas destinadas a trabalhadores com carteira assinada. Lançado em 2023, o programa Desenrola foi criado para facilitar a renegociação de dívidas e ajudar na recuperação financeira das famílias. De acordo com o governo federal, o programa já beneficiou 7.500.000 famílias. O Ministério da Fazenda também fez um alerta sobre golpes envolvendo o Desenrola e outros programas de renegociação de dívida. A orientação é desconfiar de anúncios falsos, mensagens e links recebidos pela internet que prometem acesso facilitado ao crédito ou à renegociação. Segundo a pasta, a contratação e a renegociação são feitas exclusivamente por meio das instituições financeiras. O governo não envia links por SMS ou aplicativos de mensagens e não utiliza sites específicos para intermediar as operações. A orientação é que o consumidor procure diretamente os canais oficiais das instituições financeiras e do Ministério da Fazenda antes de fornecer dados pessoais ou realizar qualquer pagamento. Todas as informações oficiais sobre o Desenrola Adimplentes estão disponíveis nos canais do Ministério da Fazenda. Agora, mudando de assunto, as famílias brasileiras perderam 62 bilhões e 500 milhões de reais para as bets no ano passado, segundo dados divulgados pelo Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, com base em estatísticas do Banco Central. O valor corresponde à diferença entre o dinheiro apostado e o dinheiro devolvido em prêmios e equivale a uma média de 4 bilhões e 700 milhões de reais perdidos por mês. O estudo mostra que as perdas representam cerca de 0,68% da renda nacional disponível bruta das famílias brasileiras. No mesmo período, as empresas de apostas movimentaram quase 351 bilhões de reais em transações realizadas via Pix. Os dados fazem parte do Boletim Fiscal dos Estados, divulgado pelo Comitê Nacional de Secretários de Fazenda.
O levantamento aponta que desde a regulamentação das bets em janeiro do ano passado, houve mudança no volume de transferências via Pix destinadas ao setor de artes, cultura, esporte e recreação, indicando maior comprometimento da renda das famílias com as apostas. O boletim também aponta que desde outubro do ano passado, quando passou a valer a proibição de apostas para beneficiários do Bolsa Família, houve desaceleração no ritmo das transações. Segundo o Concefaz, o resultado indica que a medida teve efeitos concretos sobre o volume de apostas, sugerindo que as famílias de menor renda tinham participação significativa nesse mercado. Nós vamos agora para um rápido intervalo, mas não saia daí, porque na volta temos o Correio Esportivo. Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã, informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Sem você, o jornal não funciona. Você viu um problema no seu bairro? Uma rua em condições de abandono, um acidente ou até um vazamento de água? Filme, fotografe ou escreva. A sua denúncia pode virar reportagem na TV. E quando você denuncia, a gente vai até você. Estamos aqui para cobrar respostas das autoridades. Porque cada voz conta e faz diferença. Queremos mostrar o que afeta o seu dia a dia. Nos ajude a mostrar a realidade de onde você vive. Denuncie pelo WhatsApp DDD 24 99248 3167. TV Correio da Manhã. Jornalismo por você e com você. Estamos de volta. E vamos agora ao Correio Esportivo com as principais notícias do mundo do esporte, com Hugo Petersen e Gabriel Toledo. Olá, começamos agora mais uma edição do Correio Esportivo, o momento de focar em esporte, aqui na TV Correio da Manhã. E na edição de hoje a gente vai focar no futebol. Começamos falando do tópico mais recente do esporte, dos jogos dos cariocas nas competições sul-americanas. Até o momento, nós tivemos 2 jogos e 2 empates. Porém, eles tiveram um gosto muito diferente para os torcedores dos 2 clubes envolvidos. Na noite desta quarta-feira, o Flamengo empatou em 1-1 com o Cruzeiro jogando no Mineirão. O jogo foi marcado por 2 equipes com jogadores e técnicos de alta qualidade e, consequentemente, um grande jogo de futebol. O Cruzeiro saiu na frente do placar com um golaço de Kenny Arroio, mas Paquetá empatou no seu primeiro toque na bola após sair do banco. Agora a decisão fica para a próxima quarta-feira no Maracanã. Algo com certeza era o jogo que tinha mais expectativa nesses jogos de oitavas de final da Libertadores pelo equilíbrio. E com certeza vai ser um dos melhores jogos, foi um dos melhores. Exatamente, Toledo. Sem dúvida nenhuma, já é um dos grandes jogos dessa Libertadores, porque você disse a palavra correta. Equilíbrio, mas é um equilíbrio de 2 equipes muito fortes. Não é aquele jogo nivelado por baixo, não. É realmente nivelado bem por cima. São 2 grandes técnicos também envolvidos. A gente não pode deixar de destacar, porque a gente sabe que time bom com um técnico ruim, muitas das vezes não dá certo. Mas agora com o Arthur Jorge, com o Leonardo Jardim,
Os dois clubes estão jogando muito bem e foi um jogaço que teve 2 gols que fizeram jus ao jogo também, né? A gente não pode deixar de destacar, tivemos um golaço do Arroio e do Paquetá, não vou dizer que é golaço, mas é um gol muito bonito também. Exatamente. Primeiro toque na bola dele, começou no banco. Claro, teve aquela lesão durante a Copa do Mundo, ficou um tempo afastado, agora tá voltando. O Paquetá mesmo comentou depois do jogo que precisa de mais um joguinho ali para ficar 100% e é uma entrada muito importante essa chegada do Paquetá pós-lesão. Né? Sem dúvida nenhuma, um dos grandes jogadores desse elenco do Flamengo, tá ali só no nível dele, eu acredito que o Arrascaeta, que é o grande nome dessa equipe, que é uma equipe muito estrelada, Toledo, a gente não pode deixar de destacar isso, e que apesar de ainda ter um problema ou outro, uma questão ou outra, sendo treinado pelo Leonardo Jardim, está mostrando sua força, esse pós-Copa do Flamengo está sendo muito bom, Toledo. E a gente tem que destacar, inclusive, que pro Flamengo esse resultado é muito positivo. Mesmo se tivesse sido 1-0 pro Cruzeiro, é claro, seria bem pior, mas esse 1-1 não deixa de ser bem positivo pro time do Flamengo, porque agora decide com o apoio da própria torcida lá no Maracanã, e a gente sabe que tem aquela energia diferente aqui para os times do Rio. Com certeza, claro, não vai ser um jogo fácil, vai ser um jogo muito difícil também, mas o fator casa fez muita diferença nesse jogo a favor do Cruzeiro. Mas agora o favoritismo, é claro, é para o Flamengo, que decide em casa, tem tudo para se classificar, mas claro, não vai ser fácil, tem que ter o pé no chão também. Exatamente, é muito importante ter o pé no chão, não pensar que o jogo já está decidido antes de começar, porque a gente sabe que esse excesso... Exatamente, Toledo, essa é a frase correta, porque não tem jeito. A gente sabe que o futebol é muito complicado, muita coisa pode acontecer e principalmente quando a gente está falando de uma outra equipe muito boa, que é justamente o caso do Cruzeiro, que é muito bem treinado, destacando mais uma vez, insistir nisso. O Cruzeiro começou o ano muito mal, inclusive não está tão bem no Brasileiro, justamente por conta do início difícil, mas o time do Cruzeiro é muito qualificado e o Arthur Jorge é um técnico extra classe aqui no Brasil. Exatamente. E outro destaque que eu queria fazer é justamente sobre o Leonardo Jardim. Começou o jogo com o Bruno Henrique, e até com Plata, Samuel Lino ali no ataque, não foi algo que a torcida esperava, principalmente também a entrada do Emerson Royal na lateral, o Bruno Henrique como centroavante e também, claro, a ausência do Paquetá. Depois que o Pedro e o Paquetá vieram do banco, o Flamengo melhorou bastante também, saiu o gol, logo no primeiro toque do Paquetá, um gol muito importante, e assim, apesar dessa surpresa, eu acredito que o Bruno Henrique ele começou jogando bem também, mas o destaque também foi o Emerson Royal, fez uma partida excelente do início ao fim, correu o jogo todo, defendeu, atacou, acertou cruzamento, foi a surpresa para mim desse jogo. Exatamente, Toledo. E para a gente poder finalizar esse tópico, porque a gente ainda tem muita coisa para falar hoje, a gente não pode deixar de destacar a entrada do Matheus Henrique no Bruno Henrique, que para mim aquilo daria um lance clássico de cartão vermelho, Toledo. Inclusive, a gente não pode deixar de relacionar 2 lances que para mim são 2 cartões vermelhos muito claros, mas nenhum deles foi aplicado, que é justamente esse do Matheus Henrique e também o da final da Libertadores do Pulgar contra o Palmeiras. Não falando que é uma situação parecida, não falando que é a mesma situação na realidade, mas a gente tem que destacar que é o mesmo assistente do árbitro de vídeo. Então, muito se falou sobre um time ser beneficiado, o outro não, mas a gente tem que destacar que é justamente uma questão que é a interpretação desse árbitro de vídeo e essas duas situações contra times diferentes mostram que realmente é um padrão dele, não necessariamente um erro de arbitragem. Exato, e também na final da Libertadores a gente teve a entrada do Rafael Veiga no Arrascaeta, um lance que, assim, os dois eram para expulsão, mas como ele não expulsou nenhum, eu acho que aí tá tranquilo. Afinal, mas mesmo assim, eu acho uma interpretação errada, os 3 eram para expulsão. Exatamente, para mim era um monte de cartão vermelho ali nessa situação, mas a gente consegue ver esse padrão ali de comportamento justamente desse assistente. E o outro jogo que também tivemos foi pela Libertadores, e dessa vez já no Maracanã. Nele, o Fluminense ficou apenas no 0-0 com o Independiente e Rivadavia. E se o jogo do Flamengo foi um bom empate, esse por outro lado foi muito ruim. A vida do tricolor agora será definida na Argentina, na próxima terça-feira. Toledo, a gente tem que destacar aqui que a torcida do Fluminense reclamava, protestava e muitas das vezes as pessoas que estavam envolvidas com outras torcidas não acompanhavam necessariamente o caso do Fluminense, como eu e você. A gente acabava falando, não, mas o Zubeldia tá bem no Brasileirão, tem que dar tempo. Só que aí realmente o trabalho dele está insustentável nesse pós-Copa, inclusive terminou. O Fluminense já anunciou a demissão do Zubeldia
E a gente tem tricolores amanheceram, tiveram uma notícia muito boa para eles nessa manhã, né? A maioria ficou bem feliz. Exatamente, porque realmente a equipe não estava evoluindo e é aquela famosa insistência do técnico, aquela teimosia, muito por conta da aposta nos jogadores veteranos e o espaço nulo para a base que ele estava dando. E muitas das vezes você assistiu o jogo do Fluminense e conseguia ver que claramente ele só precisava de uma oxigenada, aquele sangue novo. Mas então o Zubeldia teve o trabalho encerrado e agora vamos ver quem vai ser esse novo técnico do Fluminense e se nesse próximo jogo da terça-feira já vai ter um novo comandante no tricolor para tentar essa classificação, que tem tudo para ser muito complicado, Toledo, porque o Rivadavia é um time que está em ascensão lá na Argentina, já foi campeão, está jogando muito bem, então pode ser uma pedrinha no sapato e eu vou ser muito sincero, diria que inclusive eles são os favoritos nesse exato momento, nesse confronto. Exato, agora por enquanto o Marcão pega novamente como auxiliar no comando do Fluminense, auxiliar não, como suplente, né, agora, e é um nome já conhecido da torcida tricolor, e a expectativa é da chegada de um técnico que consiga mudar essa situação que o Zubeldia implantou, né? Começou muito bem, teve um trabalho que parecia que ia ter uma evolução, mas decaiu bastante, principalmente nesse pós-Copa. Foram 7 jogos com 6 empates e 1 derrota, sem nenhuma vitória. E assim, expectativa agora para o próximo jogo, é claro, que vai ser um jogo muito difícil. O Fluminense tinha um jogo muito importante agora em casa, tinha que ter criado aquela casca, 1-0 ali, para ir um pouco mais tranquilo para a Argentina. E agora, claro, como você mesmo disse, o Rivadavia é um time muito competente e é o favorito nessa situação que Zubeldia causou, né? E além desses jogos, Vasco e Botafogo entram em campo nesta quinta-feira contra o Olímpia e o Cienciano, respectivamente. Porém, isso é assunto para a nossa próxima edição. E para a edição de hoje vamos falar de futebol brasileiro, mais especificamente de Copa do Brasil. Isso porque foram sorteados os confrontos das quartas de final e o Vasco vai enfrentar o Vitória. E um ponto de grande atenção é que o confronto do último carioca na competição vai ser decidido fora de casa. Vai ser um jogo bem difícil lá no Barradão. Torcida do Vitória eu gosto muito, tenho um carinho enorme, a torcida muito legal de se acompanhar, fazem uma festa muito difícil de acompanhar, inclusive no futebol brasileiro. Vai ser um jogo bem difícil. Em São Januário o Vasco tem que fazer o que o Fluminense não fez, né? Criar essa casca para ir um pouquinho mais tranquilo. Exatamente, Toledo. Se a gente falou que Flamengo e Cruzeiro foi aquele jogo nivelado por cima, eu diria que esse é nivelado pelo meio. Não tenho dizer que não tem tudo para ser um jogo ruim, mas não vai ser um jogo com a qualidade de Cruzeiro e Flamengo. Porém, ainda assim, eu acho que os dois times têm chance de classificar um confronto muito equilibrado mesmo, principalmente levando a condição desses dois times. O Vasco, é claro, tem todo o peso da camisa, tem todo o histórico recente da Copa do Brasil, que não pode ser deixado de lado. O Vasco realmente está conseguindo ir muito bem na Copa do Brasil, muito melhor do que em qualquer outra competição. Diria, inclusive, que a eliminação do Fluminense, justamente o time eliminar o Fluminense, foi uma situação até um pouco surpreendente, levando em consideração os elencos, mas o Vitória é um time com muita casca e o ponto principal, vai decidir lá no Barradão, como você disse, e a questão é que no Brasileirão, o Vitória é o 4º melhor mandante. É um time que não está lá em cima na tabela, mas dentro de casa eles realmente fazem o próprio nome, fazem jus a justamente o Barradão. E destacando, como você disse, Toledo, o Barradão é uma situação maravilhosa, a torcida do Vitória é impressionante. E numa quarta de final de Copa do Brasil, sem dúvida nenhuma, eles vão fazer um trabalho muito impressionante e um trabalho muito bonito. Já eliminaram o Flamengo lá, eliminaram o Atlético Paranaense. Depois de ter perdido o primeiro jogo de 2-0, conseguiram virar o segundo para 4-0. Então, assim, o Vasco precisa ganhar em casa, precisa jogar bem e fazer também o dever fora de casa, que tem tudo para ser bem mais complicado. Diria que é um confronto muito interessante, muito difícil da gente acompanhar, muito difícil da gente prever na realidade, mas que sem dúvida nenhuma vai ser um dos grandes jogos dessa Copa do Brasil, que está recheada de bons confrontos, né? Exatamente, tem vários clássicos. De um lado da chave a gente tem Cruzeiro e Atlético Mineiro e Internacional e Grêmio, e no outro lado a gente tem Palmeiras e Santos, que pega o vencedor de Vasco e Vitória. Exatamente, então assim, a gente vê que são grandes confrontos. Esse Vitória e Vasco é o único que não é o clássico estadual. Que também é um ótimo jogo. São que também, 4 ótimos jogos, né? Exatamente, é uma Copa do Brasil muito nivelada e que, coincidentemente, né, ou não, a gente teve esses clássicos justamente nessa fase de quarta de final. E, pra gente poder aproveitar, Toledo, quais são os seus palpites dos classificados desses 4 confrontos? Aí você me quebrou, porque clássico é muito difícil de opinar. Eu acho que
Palmeiras é o favorito contra o Santos, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Cruzeiro é o favorito pelo momento, pela melhora que a gente comentou. No jogo entre Internacional e Grêmio, eu acho que já está nivelado mais embaixo. São dois times que, se classificar, tá bom, mas se estão no Brasileiro, estão numa situação bem ruim. Mas eu acho que, pelo elenco, eu acho que o Grêmio ainda é um pouquinho favorito. Eu diria que o Grêmio tem um time mais decisivo nesse sentido. Tem o Carlos Vinícius, tem grandes jogadores lá na frente. Ainda tem muitos problemas, como o Inter também tem grandes problemas. Porém, eu diria também que o Grêmio acaba sendo o favorito. E a gente tem uma questão, né, Toledo? Desse lado da chave, Inter e Grêmio, Atlético Mineiro e Cruzeiro, pode ser que a gente tenha que jogar com o time da base na semifinal, porque a gente sabe que são dois jogos que costumam dar muita confusão e a gente sabe o que aconteceu no início do ano, que tivemos 24 jogadores expulsos, mais do que todos os titulares, justamente no clássico entre Atlético Mineiro e Cruzeiro. Então, cabe a gente ver como é que vai ser a qualidade do jogo e ver se a gente não vai ter nenhuma confusão, porque são dois clássicos barra pesada. Exatamente. E agora, para finalizar a nossa edição de hoje, nós continuamos falando de futebol brasileiro, mas não de um jogo específico, e sim das regras do esporte. Isso porque a CBF anunciou nesta semana 8 novas regras para a modalidade que já passam a valer na rodada do Brasileirão deste fim de semana. Hugo, primeira regra, os arremessos laterais agora têm uma contagem de 5 segundos, igual a gente tinha na Copa. Exatamente, uma regra bem interessante que a gente não pode deixar de destacar e é muito positiva. A gente só tem que ver aquela questão da malandragem, porque o jogador ele tem que pegar a bola para começar a valer os 5 segundos. E então, às vezes quando o cara vai jogar dentro da área, o famoso laterio também demora um pouco mais. Bastante. A gente também tem a cobrança do tiro de meta, que também tem essa contagem de 5 segundos. Essa daqui eu acho muito positiva. Melhor até que do lateral. Exatamente. E quando não é cobrado o tiro de meta, aí a gente tem um escanteio para o time adversário. Então, assim, eu acho que isso daqui tende a acabar bastante com a cera. Isso. Aí a próxima regra, substituições que o jogador que está saindo, claro, tem que sair em até 10 segundos. A gente viu o Samuel Lino, inclusive, no jogo contra o Cruzeiro, ele vai fazendo com a mão, contando até 10. Exatamente. A gente também tem o atendimento médico para o jogador. O jogador que recebe atendimento médico fica 1 minuto fora, regra positivíssima. Eu acho que essa daqui é que faz mais diferença, inclusive. E quando é o goleiro, tem a situação que o capitão vai ter que escolher um jogador de linha para ficar fora de campo também 1 minuto. Regra muito importante e que muda bastante. Aí a próxima regra que a gente tem, cobrir a boca em discussão, cartão vermelho, o protocolo Vinícius Júnior que a gente acompanhou, aconteceu na Copa do Mundo. Regra muito importante para prevenir casos de racismo, de homofobia, de várias coisas, né, Hugo? Exatamente, regra muito positiva e eu acho que o ponto mais interessante e mais importante que todo mundo saiba é que envolve bastante aquele caso do Messi na final da Copa, que não é o jogador cobrir a boca para falar alguma coisa, é aquele momento de embate. É claro, tá naquele início de jogo, tá naquele momento que os jogadores estão se passando, de vez em quando um fala alguma coisa com o outro. Mas quando tá naquele momento de embate, porque tem aí resenha, sim, né? Tem exatamente. Os jogadores são colegas de profissão. Exato. Então, um protocolo muito positivo. Aí a próxima regra, né, Hugo, checagem do VAR para aplicação do segundo cartão amarelo. Quando um segundo cartão amarelo é claramente incorreto, o VAR recomenda a revisão. Muito importante. Muito positiva e é bem interessante destacar que é justamente para a questão de o cartão amarelo já ter sido aplicado. Não é o cartão amarelo, ele não vai ser aplicado pelo VAR. Ele pode ser sim removido. Além disso, a gente também tem uma que já é regra, né, mas essa aqui precisa ser enfatizada, que é que somente o capitão conversa com o árbitro. Também muito positiva, vai evitar aquele bolinho de jogadores em volta da arbitragem. A gente tinha essa regra, mas claramente ela não funcionava, não era executada e a gente espera que funcione finalmente, né? Exatamente, Toledo. Aí a gente também tem a checagem do VAR para o escanteio concedido por engano, que foi aprovada lá para 2027. Então essa daqui não começa a valer nesse fim de semana, mas também tem tudo para ser muito positiva para a edição do ano que vem do Campeonato Brasileiro. E é um ponto muito legal porque justamente de vez em quando sai um gol, sai um pênalti e não foi nem escanteio. Exatamente, regras muito importantes que tem tudo para mudar o futebol brasileiro de patamar, inclusive, e eu espero que isso aconteça. Exatamente, tem tudo para melhorar muito o espetáculo, né, Toledo? Não ver jogador discutindo, fazendo cera o tempo todo. Porque a gente ficou mal acostumado na Copa do Mundo com futebol de alta qualidade, sem cera, com arbitragem muito boa, com muitas regras, e a gente voltou brasileiro bem mal e agora essas regras tem tudo para fluir bem. Exatamente, Toledo. E com essas informações, nós encerramos mais um Correio Esportivo. Até a próxima. É isso, gente. A gente se vê na próxima edição. Um beijo. Muito obrigada, Hugo e Gabriel, pelas principais destaques e também pelas novidades que vocês trouxeram hoje no Correio Esportivo.
Nós vamos agora para o último e rápido intervalo, mas não sai daí porque na volta temos a previsão do tempo. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos. Ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta. E vamos agora saber qual é a previsão do tempo para o sextou aqui nas cidades da nossa região de cobertura com o Gabriel Toledo. Fiquei sabendo que teremos mudança no tempo. Vamos conferir. E olha só, gente, depois de um dia de calor mais forte nesta quinta-feira, o tempo volta a mudar na sexta-feira em toda a nossa região de cobertura. A instabilidade ganha força novamente, aumentando a nebulosidade e chuva voltando a aparecer em todas as cidades da nossa região. E é justamente por causa desse tempo mais instável, com mais nuvens e chuva, que as temperaturas não devem continuar tão elevadas. Ou seja, o calor desta quinta-feira deve ser passageiro. Na sexta, os termômetros sobem menos e a chuva ganha destaque, principalmente durante a tarde e a noite. Agora, indo para a nossa previsão de cidade por cidade, em Nova Friburgo, a sexta-feira começa com sol e possibilidade de nevoeiro pela manhã. Ao longo do dia, a nebulosidade aumenta e as pancadas de chuva devem aparecer à tarde e também à noite. As temperaturas ficam entre a mínima de 16 e a máxima de 23 graus.
Em Teresópolis, o dia também começa com sol e nevoeiro pela manhã, mas a instabilidade aumenta ao longo do dia e há previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. Os termômetros variam entre a mínima de 15 e a máxima de 23 graus. Aqui em Petrópolis, o sol aparece pela manhã, mas as nuvens aumentam ao longo do dia e a chuva deve chegar na parte da tarde, com pancadas também durante a noite. As temperaturas ficam entre 15 e 23 graus. E agora, mudando de região, indo para o centro-sul do estado, em Paraíba do Sul, o sol aparece, mas a nebulosidade aumenta ao longo do dia. Há previsão de pancadas de chuva à tarde e também à noite. Os termômetros variam entre a mínima de 17 e a máxima de 28 graus. Mesmo com a temperatura mais alta, a chuva e o aumento das nuvens devem trazer momentos de maior instabilidade. E para finalizar nossa previsão, em Três Rios, a sexta-feira começa com sol e aumento de nuvens durante a manhã. À tarde e à noite, a previsão é de pancadas de chuva. As temperaturas ficam entre a mínima de 18 e a máxima de 29 graus. Ou seja, teremos uma leve queda nas temperaturas e chuva para o sextou em todas as cidades da nossa região de cobertura. Então, pelo menos por enquanto, o guarda-chuva continua sendo um bom companheiro para quem vai sair de casa. E assim, a gente finaliza a nossa previsão do tempo para as cidades da nossa região de cobertura. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br e também as nossas redes sociais, o Facebook TV Correio da Manhã e os nossos Instagrams, @Correio Petropolitano e @TV Correio da Manhã. Siga a gente para se manter sempre informado. E olha, a participação de vocês através do envio de denúncias é muito importante. E vocês podem enviar essas denúncias através do nosso e-mail em tvccorreiodamanhã@gmail.com ou também para o nosso WhatsApp no DDD 24 99248 3167. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, fica por aqui, mas amanhã a gente tá de volta. Eu espero por vocês a partir de 1h da tarde. Temos um encontro marcado, viu? Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.